Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Cá Bem-vindo de estamos volta, é verdade. É verdade. Estive ausente, mas estamos muito sincronizados. Exatamente. Isso já é. Os nossos chakras alinham sempre muito bem. Exatamente. Temos novamente o Sérgio de volta, já recuperado depois da intervenção cirúrgica que teve. Vamos fazer mais uma Hora de Ares. O tema de hoje será os arsenais. Neste caso será o Arsenal do Porto. E o Arsenal de Lisboa. O Arsenal de Lisboa. Vamos referir a generalidade dos arsenais, porque está um bocado fundamentado em cima da minha tese de doutoramento. Andava há algum tempo para falar dela, mas... Já tínhamos falado sobre isso e hoje vamos aproveitar para trabalhar essas questões. Não se esqueçam, como época natalícia, sinos, estrelas... É verdade. Teve 2 meses em casa e não trouxe o sininho. Sinos, a subscrever, gostar, partilhar, subscrever a Rádio Transforma, para que o nosso trabalho seja reconhecido. Antes de mais nada, Paulo, quero aqui endereçar publicamente o agradecimento por ter tomado as rédeas da Hora de Ares na minha ausência, em que houve vários motivos que foram apontados, mas o verdadeiro foi uma intervenção cirúrgica e pós-operatório. Apesar de eu ter passado por Mosteiro de Sinsberga, pelo Aljube e essas... Pronto, era um bocadinho para aligeirar a situação. E também quero agradecer a todos os que cá vieram, os convites que foram feitos e a maneira brilhante como foram desenvolvidos os temas, aliás, que se traduziram nas visualizações. Eu não as meço. Há quem aqui as meça se foi de 5 minutos ou se foi os 40 minutos, mas isso, pronto, aqui na Rádio Transforma. Penso que há aqui agora uma equipa que faz essa aferição. Sim. Nós não temos muito essa vocação. Nós vimos conversar e partilhar os nossos conhecimentos e trazer quem partilhe. Também devo dizer que, apesar de estar de volta, iremos ter mais convidados. Isto é um molde que o Paulo continuará a assumir de vez em quando, não comigo, até posso estar ali do outro lado, ali na parede verde, mas traremos mais pessoas, porque entendemos que também isto é um programa de partilha e sim, funcionou muito bem. Funcionou bem. Por isso vamos prometendo, sobretudo a partir de janeiro, algumas aferições interessantes e multidisciplinares que este programa e façamos aqui um breve parênteses. Nós penso que chegamos ao 70º programa. Não sei se ali o nosso diretor de Regi tem feito as contas, mas acho que é o 70º programa. Portanto, eu até voltei na altura no número 70. Se voltasse no número anterior, teria sido um pouco estranho. Mas então, neste 70º programa também não vamos fazer aqui o balanço, talvez quando chegamos aos 100, sim, mas começamos também, como todos os programas de rádio, ou como todos os programas de audiovisual, passamos por um processo de adaptação até chegarmos a uma fórmula que tem funcionado. Mas as fórmulas, por vezes, também têm que ser um bocadinho aferidas, têm que ser um bocadinho repensadas e por força das circunstâncias, este facto temos tido aqui os contributos da mestre arquiteta Antónia Bacelar, do futuro mestre João Paulo Luz, da futura mestre Renata Marques, uma passagem fugaz de um mestrando que, de facto, irá iniciar ele próprio um outro programa, portanto, o Mário Rocha, mas que terá agora outras responsabilidades aqui na Rádio Transforma. A verdade é que também não vamos cortar essa presença de pessoas que trazem contributos de interesse. O que hoje pensamos, sim, ali, pensamos no nosso breve briefing no café em frente. O briefing com batatas fritas. Não, foi um briefing com meia torrada e meio de leite. Que ajuda um bocado à inspiração, mas já tínhamos feito um bocadinho esse alinhamento de falarmos sobre arsenais. O que são os arsenais? Em primeiro lugar, é aquela
Os arsenais, os arsenais são uma parte na história militar, e eu, quando fiz a minha tese de doutoramento, foi isso que nós verificámos. Eu digo nós porque isto não é um processo isolado, tem os contributos de muita gente. Em termos da história militar, aquilo que chega às pessoas ao comum são as batalhas. Isto até já foi dito a propósito de outras temáticas. A batalha, a tecnologia aplicada no campo de batalha, as questões da tática, as questões da estratégia, a marcha dos exércitos, etc, etc. Mas a verdade é uma. Nenhum exército marcha para a guerra sem uma retaguarda logística. Quando eu me propus fazer um trabalho sobre um arsenal, primeiro, não era que arsenal. E a história dos nossos arsenais é longa. Vem da Idade Média com outros nomes. E mesmo, quer dizer, se formos a recuar nos tempos até ao período romano, eles tinham os fabrica. E as fábrica, que é fabricai, depois pode aparecer até o termo, um bocadinho para não se perceber que são... Quer dizer, o sentido é mesmo. É fábrica, fabricai. Estou a forçar o latim. Eu sei que não se pronuncia assim, mas estou a forçar um bocadinho o latim para se perceber a diferença etimológica. A responsabilidade das fábricas, no período, sobretudo a partir do Império até ao esvair do Império Romano para a Idade Média, era precisamente fabricar o armamento mais uniformizado possível, a fornecer o armamento, o equipamento, as tendas. No fundo, a logística não alimentar ou a logística permanente de uma força militar. Portanto, neste caso, remetendo para programas anteriores, estavam ligados àquelas tropas que eram os auxília. Auxília e legionários. Ou seja, a função de um arsenal é prover o abastecimento e o fabrico de materiais à retaguarda de um exército constituído. Seja estático, seja em marcha. Porque o arsenal pode estar a fabricar material de guerra e material logístico, e aqui, volto a dizer, a logística, estamos a pensar nos equipamentos que o soldado leva para a guerra, a tenda, o pau da tenda, a mochila, a cartucheira, e são trabalhos fundamentais do arsenal. Hoje em dia já o termo arsenal passou um pouco de moda, porque temos as fábricas e os complexos multinacionais de fabrico de armamento. Mas ainda há países que ainda mantêm essas denominações tradicionais. Ou mantêm a memória. Porque as pessoas, quando, por exemplo, vão ao Museu Militar de Lisboa, atravessam ali, saem do comboio, atravessam Santa Apolónia e vão àquele enorme edifício que é o Museu Militar de Lisboa, parte dele Arquivo Histórico-Militar, parte dele, portanto, Estado-Maior. Portanto, está dividido e está ocupado por várias dependências do Exército, mas o forte é o Museu Militar de Lisboa. Muitas pessoas não saberão que foi ali o Arsenal Real de Lisboa. E que foi o Arsenal, durante muito tempo, até à República, até se começar a fazer os complexos industriais do Braço de Prata. Mais à frente, sim, onde é hoje a Expo, ou Beirolas. Sim, o Parque das Nações agora. Sim, e por aí fora. Nós estávamos a falar de dependências industriais extensas. Portanto, o Arsenal Real do Exército, que vem, digamos assim, se quisermos dar um registro histórico mais ou menos de regularização desse tipo de fabrico de material de guerra para as armadas, porque havia uma certa consonância entre o Arsenal Real do Exército ou a antiga tenência, que é o termo que vem até, pelo menos, ao Condelipe, e que vem de tempos de Dom Manuel. A função foi... E agora, as pessoas que não forem do Porto, só para ter uma ideia, todo o complexo do arsenal, vindo do tempo de Dom Manuel, e que conectava com os arsenais de marinha, que eram mais à frente, na Ribeira das Naus, portanto, na zona mais à frente, no Rio Tejo, tudo isso ocupava um espaço que vinha desde Santa Apolónia, do Lago Santo, até Santa Clara, onde é a Feira da Lada. Portanto, eram pelo menos 3 a 4 edifícios, está na minha tese de doutoramento, que está disponível online e na Fronteira do Caos, na publicação. Sim, está publicada assim. Que eu posso pôr a capa, e empregava, por exemplo, quando eu fiz o meu estudo,
E eu comecei o meu estudo em 1800, portanto, no período da Guerra das Laranjas, e fabricava armamento, fundia artilharia e fazia as cartucheiras ou as patronas, para usar termos corretos, fazia as mochilas, fazia o pano de tenda, porque o soldado não ia para a guerra só com o seu mosquete e a sua baioneta. Tinha que ter a cartucheira, tinha que ter o cantil, tinha que ter a sua, portanto, todo o equipamento que o envolvia. Tinha que ter a barretina, o tricórnio, tinha que ter a sua farda, porque o arsenal, a responsabilidade última do arsenal, e isso já vindo antes do século XVIII, era prover que o homem que integrasse a estrutura militar fosse vestido de alta a baixo, equipado de alta a baixo, e a responsabilidade de quem era? Do arsenal. Mas eu fiquei aqui com uma dúvida. O Arsenal de Lisboa eram edifícios físicos estáticos. Sim. Em momentos de guerra em que as tropas não estavam assim tão próximas de Lisboa, havia forma de deslocar o arsenal? Há formas. Não são os arsenais, porque há uma subforma do arsenal. Digamos que o arsenal é a estrutura fabril organizada, com aliás, com um corpo administrativo bastante extenso, volto a dizer, em 1800 eu registrei cerca de 2.000 operários. Era a maior unidade fabril do país, num país que tardava em ter um arranque industrial efetivo. Eu vou dar um pequeno exemplo. Esse atraso industrial, que é amplamente debatido pelos colegas, eu arrogo-me ao termo de colegas da área da história económica, em que diziam que Portugal não tinha há várias teses, mas pelo menos a mais soft, que é mais meiga, é que Portugal não teve um arranque industrial e não teve uma revolução industrial. E se há dúvidas, eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. O fabrico do material de artilharia, tudo bem, era a fundição de artilharia, fundição a caroço, fundição por inteiro, mas, por exemplo, quando se fundiam peças de artilharia, sobretudo bronze, e vou-lhe dizer que nós fundimos peças de artilharia em bronze já bem entrados no século XIX, até ao final do século XIX, desde os processos mais primitivos ou mais tradicionais da fundição de bronze para a artilharia, até ao bronze comprimido de alta pressão em 1880, para adotar sistemas Krupp alemães. E porquê bronze? Porque Portugal não apostou nos altos fornos de fundição de aço, coisa que acontece na Suécia. A Suécia não era um país industrializado e de repente faz uma aposta brutal nas altas fundições de aço, ou a Prússia, ou posteriormente a Alemanha. Portugal não faz isso, então recorre àquilo que consegue fazer, que é a fundição do bronze. Isto é uma fase do projeto, ou daquilo que foi sendo o projeto do Arsenal ao longo dos anos. Porque o que obstou um pouco ao desenvolvimento industrial do Arsenal também foi a série de conflitos em que Portugal, quando tinha um projeto para o Arsenal, maiormente no final do século XVIII para o século XIX, foi afetado por Guerra das Laranjas, invasões francesas e guerras civis. Eu ainda não cheguei ao exemplo que vou dar, mas... Exatamente. Mas para se perceber é preciso contextualizar sempre. Aliás, a primeira tentativa de modernização a sério que se dá no Arsenal Real do Exército é depois já da Guerra Civil, um pouquinho antes da Patuleia, com o Barão do Monte Pedral, quando assume a direção do Arsenal em 1840-44. Que vai iniciar experiências de modernização do material de fabrico de guerra, para levar à modernização do próprio material de guerra, que estava a sofrer também transformações, como nós até já aqui referimos, entre o período de 1830 a 1860. Ora, eu quando comecei a estudar o arsenal, o que é que eu venho a constatar? Enquanto, por exemplo, em Inglaterra, as fábricas de armamento, que eram várias, ao qual depois o armamento era testado e levava à punção da Torre de Londres, que são nas bancas de provas, portanto, todo o material que era feito por subcontratação nas fábricas inglesas ia a ser testado ao Estado. Por exemplo, a abertura da alma de uma peça. Havia duas maneiras de fundir uma peça de bronze, ou de ferro, mas sobretudo de bronze. Ou com a caroço. A caroço queria dizer que se metia um tubo na fundição para ficar a alma aberta. A alma é o cano. Mas isso por vezes dava alguns problemas.
Porque o bronze tinha que ficar perfeitamente fundido e não ficar com bolhas nem com deficiências e tinha que ser testado porque, quer dizer, se deixássemos passar uma peça nessas condições, estávamos a colocar em risco a guarnição dos artilheiros, porque aquilo explodia na cara deles. Sim. Outra forma, isso acontecia com a artilharia e com as armas ligeiras, do qual eram, por exemplo, feitos os canos de ferro, era ter que brocar a alma do cano. Ou seja, meter uma broca e brocar até a alma ser aberta. Isso era um processo mais seguro, mas era muito demorado em Portugal. Porquê? Quando eu começo a ver a documentação da época, e devo dizer que foi excelente a Direção de História e Cultura Militar na altura, e ainda agora, ter digitalizado a documentação toda respeitando ao início do século XIX e Guerra Peninsular, porque me evitou imensas idas a Lisboa. Não é que não gosto, mas em termos económicos Claro que sim. não é fácil. Eu começo-me a perceber, eu estava a mexer, era matéria nova para mim, eu começo-me a perceber do sistema de brocagem. É surrealista. Porque eu via abogoaria, animais. Para que querem abogoarias no arsenal? Até que depois começo a perceber. A brocagem era feita por juntas de bois que andavam à volta, digamos que assim, num cercado, que fazia funcionar uma roda de mecanismos e a broca ia abrindo. Agora estão a ver... No século XIX. Isto em 1800 e... pouco antes das invasões francesas. Quando já toda a Europa tinha quase... Enfim. Ora bem. Ainda andávamos com os processos regulamentados dos bois. É bonito. Na Inglaterra tinham começado por instalar fábricas com a brocagem, e estamos aqui remetidos à brocagem das peças, junto por via hidráulica, com as azenhas, portanto, não podia ser em qualquer rio, tinha que ser em rios de caudal controlado, porque ou podia faltar água ou a água mais destruía as rodas de propulsão hidráulica, e depois logo a seguir entram as máquinas a vapor. As mesmas máquinas a vapor que serviram para a Revolução Têxtil inglesa também serviam Têxtil, dos transportes, para tudo. Serviam para ligar a uma roda de mecanismos e fazer uma brocagem rápida dos canos de armas ligeiras e dos canos de artilharia, portanto, das peças. Aqui, durante muito tempo, era a abogoaria, portanto, era os bois a andar à volta, a brocar. Isto o que é que queria dizer? Que levava imenso tempo. Se na artilharia não era tão evidente, porque a necessidade de peças de artilharia não era... Era necessário ter peças de artilharia e ter um número substancial, mas não é comparável com a necessidade, por exemplo, de se equipar um exército de renovar, porque as armas também se gastavam, de ter que fornecer 11 ou 12 ou 13 mil mosquetes para as fileiras. Pois. Estar a brocar esses... Pois. O que é que acontece? O que é que acontece é que brocava-se o armamento no arsenal, brocava-se o armamento em subcontratações, porque depois eu venho a dar conta, por exemplo, quando foi aberto o arsenal real do Porto, que era o trem que é o estatuto abaixo do arsenal. O trem é um arsenal que não faz tudo, é um arsenal que cuida de determinados aspectos, mas não tem uma capacidade industrial de um arsenal. Mas há uma aposta em 1802 e cria-se o Real Arsenal do Exército do Porto, que depois é extinto em 1812. E por as razões que depois havemos lá chegar. Sim, sim. Portanto, eu estou de volta, já sabem que isto vai andar assim um bocado às cerejas. A reclusão em Cisberga fez isto. Faz isto. Ora, o que sucede é que foi necessário subcontratar e nós temos até provas. O Arsenal Real do Exército do Porto, quando foi extinto em 1812, por indicação do Beresford, porque tem a ver com o próprio desenvolvimento da Guerra Peninsular e deixa de haver uma necessidade imediata de ter maquinaria industrial a fabricar armamento no Porto e até em Lisboa. Porquê? Porque a certa altura a reorganização inglesa do Exército verifica primeiro porque o nosso armamento não tinha que ser uniformizado, era mais fácil para eles fornecermos armamento. Sim, e fazer do arsenal de uma unidade fabril para uma unidade de armazenamento de armamento, porque o arsenal não deixa de fabricar o resto. O arsenal tinha 2.000 operários em 1800 e foi reduzindo até cerca de 900 operários durante o auge das invasões francesas, portanto, de 1810 para a frente. Mas venho a dar conta da subcontratação em Lisboa, por exemplo, de casas de costura,
E as casas de costura o que eram? Eram pagas pelo Arsenal para fabricar os fardamentos. Portanto, a tal subcontratação. No caso do Porto, venho a dar conta que mesmo depois da extinção, ou melhor, da despromoção do Arsenal Real do Porto para a sua nomenclatura original, que era o trem da cidade do Porto. Ficava onde? O trem da cidade, o antigo Arsenal e o trem, é onde é hoje a manutenção militar, ou a antiga manutenção militar ali em Lordelo do Ouro. Portanto, aquele edifício militar, por onde passa o elétrico, junto ao rio. Sim. Mais ou menos apontado à furada. Apontado de frente para a furada, por ali. Perto dos bombeiros. Sim. Isso foi o Arsenal. E aliás, o espaço ainda corresponde, em termos de planta, ao espaço original. Sim. Por isso, o Arsenal sempre foi importante para garantir o funcionamento das tropas, ou no terreno, ou em deslocação. Quando o Paulo pergunta, há um bom bocado, e o Arsenal acompanha as tropas no terreno? Não acompanha. Fornece os materiais, mas aos trens regimentais. O que são os trens regimentais? Cada unidade levava um coronheiro, um espingardeiro, ou, no caso da artilharia, levava operários especializados na aferição, por exemplo, da durabilidade dos canos, levava os carpinteiros para reparar os reparos da artilharia, porque se degradavam com facilidade. Portanto, uma força militar, um regimento, nunca sairia em campanha sem levar pelo menos 2 coronheiros, 2 espingardeiros e mestres. Estamos a falar de mestres que cuidavam de quê? Da manutenção e do bom funcionamento das armas ligeiras. O cuidar não era, digamos, só mantê-las limpas, porque isso é responsabilidade do soldado. Sim. Mas, por exemplo, o soldado chegava ao coronheiro, a coronha partiu. Das duas uma, ou ele recorria a uma colagem provisória, ou tinha capacidade de pegar num touro de madeira e replicar uma coronha nova. Sim. Nem que fosse à mão. Portanto, estamos a falar de homens altamente especializados. Isto é uma história muito longa, quer dizer, esta tese de doutoramento, só aquele bocadinho deu as 565 páginas de trabalho. Se fosse o século XIX todo era tremendo. Como por vezes o mestre espingardeiro tinha que ter a capacidade de retirar, por exemplo, uma fecharia de um mosquete fora, verificar se tinha uma mola fora do sítio, como era capaz de, com uma forja regimental, fabricar uma peça nova. Portanto, o Arsenal não se desloca, mas tem os mestres que lá estão, os mestres espingardeiros, porque estamos a falar de uma estrutura hierárquica que tem os mestres, os contramestres, os apontadores, que é os que tomam a nota e que controlam a produção, até os moços de recados. Ou seja, temos gente que entrou no Arsenal aos 4 e 5 anos de idade para ser o moço do Arsenal, os miúdos, dos recados, mas depois ia subindo até se tornar mestres. Sim. Por isso é que eu tenho gente lá de 61 anos que trabalhava lá há 50 e não sei quantos anos. Essa é uma situação muito típica do próprio período. Os aprendizes entravam muito no... Eram os aprendizes. Quer dizer, eles entravam e ainda não eram sequer aprendizes, eram moços. Sim. Era, vai buscar aquilo, olha, vai buscar aquilo. E depois é que passavam à classe de aprendiz e começavam a trabalhar concretamente nesse ofício. Portanto, como se pode perceber, essa era... E o Arsenal Real do Exército, isto até quereria deixar-se cá para outras calendas. O Arsenal era uma estrutura tão forte dentro do Exército. Eu estou a falar só do Arsenal Real do Exército, nem sequer estou a remeter para a Marinha. Era uma estrutura tão forte que tinha intervenção política, porque era tanta gente no Arsenal que chegava a haver o batalhão do Arsenal. Não foi bem na Guerra Peninsular, mas nos conflitos liberais forma-se o batalhão do Arsenal, que dura até à regeneração. E toda a gente tinha medo quando o batalhão do Arsenal se aborrecia com qualquer questão política e saía para a rua. Porque logo à partida era um grupo de operários que tinham acesso ao armamento que estava para sair para as unidades. Portanto, os arsenalistas, há uma revolta dos arsenalistas, sim. Que parte do... e que estão num local estratégico de Lisboa, que é a Beira-Rio, tinham essa importância. A questão tecnológica, realmente, que eu falava no início, ela realmente atrasou-se. Atrasou-se até meados do século XIX. A possibilidade de dar o salto tecnológico não se verifica porque a Inglaterra
e volto a reiterar, tomou a si a reorganização com o custo entre 3 a 6 milhões de libras esterlinas à época, o que é uma fortuna, que foi algo que o Wellington, quando toma o comando das operações na Península Ibérica, toma a si, com a nomeação depois que o Bersort pela regência, nós não podemos fugir à realidade. Os ingleses construíram o nosso exército todo novo. Isso teve um custo brutal, mas que foi devidamente... Nós falámos nisso, não é? Sim. Na Guerra Peninsular, claro que abrimos os portos aos navios ingleses, aquilo ficou mais que pago. Agora, o Arsenal Real do Porto, que menciona, é uma tentativa de descentralizar, por causa da Guerra Peninsular, porque o Arsenal Real do Porto é criado porquê? É criado para suprir as necessidades do partido das armas da cidade do Porto, mas não só. Ele já existia o trem do ouro, que supria as necessidades militares das guarnições do Porto. E tudo isto anda muito junto, porque a Antónia falava do quartel de Santo Ovídio. O Porto constrói o seu primeiro quartel e, passado 5, 6 anos, o seu trem, que só se limitava a prover logisticamente ou de equipamentos a cidade de Porto e as fortalezas do norte de Portugal, sobretudo as costeiras, estamos a falar, portanto, das fortalezas desde São João da Foz, a Viana do Castelo, e depois entrando até à fortaleza de Valença, portanto, era o partido das armas do Porto e norte de Portugal. Já não entrava no segmento não entrava totalmente. Há quem diga que ia até Almeida. Eu li que ia até Almeida. Mas era mais costeira, não interior. Exato. Mais as fortalezas costeiras que estavam mais perto. Portanto, toda a função do Arsenal Real do Porto, quando foi criado, foi descentralizar. Dependia do de Lisboa em várias coisas, mas tinha uma estrutura administrativa replicada do de Lisboa. Portanto, um diretor, um subdiretor, comissários, escrivães, coisa que não existia no formato do trem. No fundo, o trem era ali um armazém em grande escala com alguma capacidade industrial e com alguma capacidade de subcontratar fabrico de armamento. Nós, no Museu Militar, temos um par de pistolas, uma diz Porto, outra diz Braga. Por acaso já são de 1816 e 1817, mas isto é o quê? É o sinal que o próprio Trem do Ouro continuava, ou pelo menos por delegação do Arsenal de Lisboa, a subcontratar fabrico de armamento a quem? Armeiros civis. E devo dizer que as 2 pistolas que estão no Museu Militar de Porto são de muito boa qualidade. A mim não me espanta que, por exemplo, a de Braga seja de boa qualidade. Porquê? Porque os armeiros de Braga eram subejamente conhecidos por fabricarem excelentes armas de caça. Boas Lázaro Lazarino. Ora, conforme fabricavam armas de caça, faziam o material de guerra do Exército. Portanto, neste programa, nesta primeira abordagem que fazemos ao Arsenal Real de Lisboa e do Porto, aquela guerra que... A guerra não se faz... Eu vou citar um grande amigo meu, e também que investigou, que é da área da logística, é o sargento-chefe José Alves, que é da Escola de Serviço do Exército, em que ele é um estudioso da logística militar. Aliás, nós, quando ganhámos o Prémio de Defesa Nacional, foi em execo, porque as nossas temáticas se aproximavam. A minha era sobre o arsenal, a dele era sobre a logística. O comer, o fornecer, a barriga cheia. Tudo está ligado. Portanto, o arsenal provê a capacidade operacional de projeção de combate, a logística, o comissariado, que era a outra parte, provia a munição de boca. Repare os termos da época. Havia a munição de espingarda e a munição de boca. A munição de boca era o pão, era, portanto, toda a parte alimentar, as águas, as aguardentes, para alegrar as tropas no bivac, que fazem o exército andar. E, por vezes, esquecemos sempre da importância da logística, do âmbito da logística. Agora, não nos esquecemos, temos um regimento de logística na estrutura militar. Não anda um exército sem isto. Isto é verdade desde a antiguidade. Desde a antiguidade, exatamente. Eu penso que a Regi já nos esticou os dedos de forma ordeira. Esticar os dedos, mas no bom sentido. Portanto, nós continuaremos a falar destas questões dos arsenais, porque tem muito que se lhe diga. E, por vezes, eu só vou dizer uma coisa para rematar. Eu fico surpreendido como é que agora leio que as nossas relações de combate são espanholas.
fica para... Fica assim um ponto de interrogação. E, Eu comi as relações de combate portuguesas e ainda cá ando. pronto, perceberam? Sérgio está de volta. Ficamos por aqui hoje. Ainda vamos continuar com o mesmo tema. Não se esqueçam do subscrever, do deixar o gosto, convém sempre lembrar. O dingaling. O dingaling. Dingaling, porque assim o YouTube partilha, reconhece o nosso trabalho e partilha com as pessoas que têm interesse no mesmo. E hoje é sexta-feira 13, tinha que dizer isto. Portanto, os dois homens de preto estão aqui na sexta-feira de 13. Exatamente, não podia ser nada mais promissor. E quero também dedicar aqui um agradecimento ao nosso amigo Joaquim Almeida, que está ali por trás das máquinas, sempre atento, sempre disponível. Não poderíamos ter uma equipa melhor. Não, somos um terceto, e agradecer mais uma vez aos nossos convidados, aos que vieram e aos que virão no futuro. E ao Paulo, como de costume, sempre a considerá-lo. Sempre a considerá-lo. Já faltava sempre essa... Tinha saudades. Eu também. Sempre a considerá-lo. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.